Senhor presidente e demais vereadores, a todos que aqui estão, uma saudação especial ao ex-vereador Fred, seja bem-vindo. A todos aqueles que nos assistem pela internet, segundo informações, temos 45 internautas nesse momento. Durante a discussão do projeto eram 67. A todos os membros da imprensa, obrigado pela presença, cada um dos senhores e senhoras que aqui estão. Eu quero fazer algumas reflexões acerca de algumas manifestações que li durante esse final de semana. Tive oportunidade, com essa chuva toda, aí, tive a oportunidade de me aprofundar um pouco as minhas leituras e rever algumas matérias. Então, eu gostaria de comentar uma nota do Panorama Político de A Gazeta, do dia 25 de setembro. E lá naquela nota coloca-se que a principal função do vereador é legislar, ou fazer leis, e fiscalizar. E fica uma colocação de que todas as demais ações são politiqueiras. As indicações, inclusive. Eu não posso concordar totalmente. Existem, obviamente, situações que há aproveitamentos, né? Mas a população nos procura e pede que nós sejamos a sua voz, junto ao Executivo, muitas vezes. E a resposta que nós podemos dar para a população é buscar, junto ao Executivo e junto aos órgãos de competência, as respostas que, às vezes, eles não têm acesso. Então, não posso considerar todas as ações que são feitas, à exceção de fiscalização e legislação, como politiqueiras, porque, na verdade, são respostas que damos a, muitas vezes, pessoas que não têm o mesmo acesso que nós, vereadores, temos. Obviamente que existem situações que são tomadas por politiqueiras, e são realmente politiqueiras em algumas situações. E eu concordo plenamente quando o repórter escreve, o colunista escreve e diz que as principais funções dos vereadores sejam fiscalização e legislação, ou fazer leis. Eu acho até que a função mais importante que nós temos é a fiscalização, a nossa, como vereadores. Nos coloco como o conselho fiscal, se for fazer um paralelo com a iniciativa privada, de uma empresa, que é a prefeitura, o conselho fiscal é a Câmara de Vereadores, e essa é a nossa maior função. Até porque para a confecção de leis, ou para a proposição de leis, existem muitos empecilhos, que não nos permitem, às vezes, o vereador Fernando Malon acabou de colocar, que não nos permitem, às vezes, propor uma lei que vai extrapolar as nossas competências. Por isso, reputo e concordo, quando o colunista diz que a principal função destes que aqui estão é fiscalizar. E, nesse sentido, eu pulo já para uma outra matéria que foi veiculada no dia 23 de setembro, também no Panorama Político, onde o prefeito e também a assessoria de imprensa falam sobre o projeto do orçamento, as emendas ao projeto do orçamento. E aí, estas declarações, sim, me parecem que tiveram um viés politiqueiro. Porque tentaram passar para a população algo que não era exatamente a verdade. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, não foram 3 milhões que esta casa, com emendas, retirou do orçamento da prefeitura. 2.600.000 reais ainda estão lá e são perfeitamente movimentáveis pelo Executivo. 400 mil reais foi uma emenda para repasse para o Legislativo, dentro da legalidade, dentro daquilo, muito aquém do que haveria, constitucionalmente nós temos a permissão. Mas os outros 2.600.000 que a Prefeitura e a sua assessoria dizem que não podem mais, e usando palavras do prefeito, aspas, se não posso usar dinheiro do SAMAI para pagar as contas da própria autarquia, terei que tirar esses recursos de outra fonte. É uma distorção da verdade.
E eu desafio alguém do Executivo a aprovar que, a partir das emendas que foram feitas nessa casa, o Executivo não pode mais usar esse dinheiro, esses 2.600.000, e não pode usar para pagar as dívidas do SAMAI. A diferença, presidente, é que o Executivo, para usar esse dinheiro, retirar do SAMAI e utilizar para pagamento da dívida, do SAMAI que seja, vai precisar passar pelo seu órgão fiscalizador. Vai precisar passar um projeto de lei específico nessa casa, colocando as planilhas para desembolso desses valores. Coisa que o Executivo não quis fazer. Como não fez esse ano. Simplesmente pagou sem passar um projeto de lei específico por essa casa numa manobra orçamentária que fez no ano passado. Para finalizar, senhor presidente, eu quero deixar bem claro, com relação ao orçamento para o ano que vem, e que a população tenha esta clareza. O dinheiro continua no orçamento da Prefeitura. Pode ser usado, inclusive, para pagamento da dívida do SAMAI, mas não pode ser acessado livremente. Sem a prévia autorização da Câmara de Vereadores, o Conselho Fiscal do Executivo, mediante um envio de projeto de lei específico, detalhando a capacidade de desembolso do SAMAI para essa questão específica, valores investidos ou com previsão de investimento por exercício em manutenção ou ampliação da rede, o montante da dívida a ser pago com esses recursos, quantidade de parcela, tipo de financiamento, enfim, transparência na execução do pagamento. Fiscalizar é a principal função destes que aqui estão. E é isso que eu quero continuar fazendo. Manter a vigilância sobre os atos do ente fiscalizado, às vezes, necessita que tenhamos que tomar medidas um pouco mais duras. Como, por exemplo, alterar o orçamento para que haja a necessidade de consulta prévia a esta casa para a destinação de verbas que se pretendia fazer. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, que a população que nos assiste via internet, esses que aqui estão hoje, fiquem certos de que a declaração de que a Prefeitura não pode mais usar o dinheiro do SAMAI para pagamento das dívidas está equivocada e, nesse caso, nós estamos fazendo o nosso papel como fiscalizadores do recurso público, mesmo antes dele ser usado. A única expectativa que temos com relação ao Executivo nessa questão é que mande o projeto de lei, especifique as destinações, como já foi diversas vezes falado aqui nessa casa, um projeto de lei que coloque a real condição de pagamento que o SAMAI tem com relação a essas dívidas. E é isso que nós esperamos do Executivo. E não que o Executivo vá à imprensa dizer que não pode mais usar os recursos, quando na verdade pode. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Para fazer uso da palavra, eu transmito os trabalhos da mesa diretora ao vereador Tirso Vladimir Imingen. Continuando o trabalho da mesa diretora, passo a palavra ao vereador, presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão, para que faça uso da palavra até 10 minutos, dentro da palavra livre. Obrigado, senhor presidente.